Todos nós precisamos entender que manipulação é um dos pecados mais insidiosos no coração do homem. Não é? E todos nós devemos querer ser livres do controle egoísta e enganoso. Nós vivemos em um mundo, especialmente no mundo digital hoje em dia, né, onde todos manipulam e são manipulados. Às vezes, os manipuladores sabem muito bem o que estão fazendo. Outras vezes, porque o pecado se torna tão profundamente enraizado no coração, eles são parcialmente cegos para os seus próprios esquemas manipuladores. Mas o que é a manipulação? É uma forma de controle, não é? Surgindo de nossa natureza pecaminosa. Emerge o desejo de estar no controle, que frequentemente envolve exercer poder sobre outras pessoas. Não é? Envolve querer exercer poder sobre outros fisicamente, mentalmente ou emocionalmente. Manipulação então ocorre na influência prejudicial que exercemos sobre outras pessoas. Às vezes, pensando que nossas intenções e como as executamos são justas e boas. No entanto, no desejo de manter o controle, nós acabamos usando táticas pecaminosas e egoístas, como coerção, trapaça, mentiras, reclamações, jogos mentais, não é? Querendo fazer com que as pessoas tenham empatia conosco em coisas que nós devíamos, na verdade, estar nos arrependendo. Então, jogos mentais, negação, falsa gentileza, exagero, bajulação, acusação, ameaças assassinas, comparações, transferência de culpa, indução de culpa, agindo como se não soubéssemos, não é? Ridicularização, insultos e tratamento silencioso, não é? Para manipular. Então, apenas para citar alguns. Em resumo, a manipulação, ela usa todos os meios necessários, entre aspas, para manter o controle sobre os outros. Eu posso fazer isso sendo muito sofredor, não é? Eu posso fazer com que usar a empatia das pessoas para a dor, para controlá-las. Eu posso até ameaçar de que em determinadas situações eu vou tirar a minha vida. Então, a manipulação ocorre com mais frequência nos relacionamentos mais próximos que nós temos. Então, de maneira sinistra, nós sentimos mais segurança agindo dessa forma em relacionamentos mais estabelecidos. E no final, embora possamos insistir ou até pensar que agimos dessa maneira para o melhor interesse dos outros, ou para o melhor interesse das pessoas onde eu trabalho, ou para o melhor interesse da igreja, ou para o melhor interesse espiritual, né? Na verdade, amamos apenas a nós mesmos, às custas e em ódio aos outros. E às vezes recorremos aos esquemas mais desonestos possíveis para conseguir o que nós queremos da outra pessoa, não é? Pode ser usando a simpatia ou o oposto, não é? Pode ser a indução de culpa do outro, pode ser a bajulação, enfim. Manipulação não é sinônimo de persuasão. Um médico pode persuadir um paciente enfatizando a taxa de sucesso de tantos por cento, 90 e poucos por cento de uma operação ou um medicamento, para que ele use aquilo. Em tais casos, o médico genuinamente acredita que esse curso de ação, aquele remédio ou aquela cirurgia vai beneficiar o paciente e salvá-lo. Tá? Então ele enfatiza o positivo em vez do negativo, da taxa de falha de 5%. Ou seja, é verdade que se aquilo tem 95% de eficácia, quer dizer que tem 5% de chance de não dar certo. Mas como ele acha que a chance de dar certo é muito grande, ele vai enfatizar os 95% de taxa de sucesso e não os 5% de falha. Isso é persuasão, né?
Ele pode dar um empurrãozinho legítimo e persuasivo, sem egoísmo ou mentira. Realmente a taxa é de 95% e 5% de possibilidade de não dar certo. Mas o manipulador, por outro lado, ele pode fingir ou pretender tal persuasão justa, como no caso aqui. Mas ele recorre à coerção direta ou indireta, na maioria das vezes, de maneira verbal e usando as táticas que nós mencionamos acima, né? Mencionamos um monte, né? Várias. Então, a manipulação também pode usar táticas e ataques não verbais, como encolher os ombros, lágrimas, suspiros, ou birras, choramingos, ou você não me ama, caretas, gestos, silêncio, ou então abandono. Tais medidas abusivas podem facilmente evoluir para comportamento, em muitas situações, fisicamente abusivos, ainda piores, incluindo o quê? Restrição, privação física, trancamentos, tapas, socos, chutes, estrangulamento e, pior de tudo, agressão mortal. O que é importante é você ver, quase todas elas não chegam aqui, mas o princípio que está agindo, o pecado, é o mesmo. Então, seja verbal ou não verbal, emocional, mental ou física, o comportamento permite que os manipuladores moldem as circunstâncias a seu favor para conseguir o que eles desejam e governar as circunstâncias e governar aquilo que eles têm. Então, ele pode se aproximar de quem decide e ser extremamente agradável só porque ele quer manipular aquela pessoa a decidir como ela quer. Então, por exemplo, nós sabemos que a bajulação funciona, porque todos nós geralmente somos suscetíveis ao elogio. No entanto, a bajulação é perniciosa precisamente porque é uma forma de manipulação. Não é verdadeiro. O elogio é ótimo. Mas quando eu elogio porque eu quero algo, aquilo não é elogio, é manipulação. Então, até mesmo a aparência de bondade pode ser uma forma de manipulação. É fácil alguém, porque é muito fraco fisicamente, manipular, ou porque é muito velho, e sim, usar alguma fraqueza. Então, como numa obra de Shakespeare, né, Otelo, um personagem, ele diz: eu o sigo para servir a meu propósito sobre ele. Ou seja, o nome é Iago, né, do personagem de Otelo. Iago oferece de forma enganosa obediência servil e uma aparência de lealdade a Otelo para planejar sua queda. Muitos são para o quê? Para dominar e que sua vontade seja feita. E a manipulação não conhece limites. Então o homem manipula a palavra de Deus. Ele vai... as pessoas que injetam doses cavalares de humanismo secular, eles sempre tentam achar alguma coisa na palavra de Deus, sem o contexto ou todo da palavra de Deus, para tentar manipular as pessoas de que elas estão ouvindo algo a respeito do Evangelho. No jardim, antes da entrada do pecado, a serpente manipulou Eva com suas palavras astutas, como ela mesma testemunhou. A serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3:13. E Paulo disse que isso aconteceu mesmo, porque ele disse: eu temo que, como a serpente enganou Eva, ela tem enganado vocês aí em Corinto, tirado a mente de vocês da singeleza, da simplicidade do Evangelho. Então, ela queria controlar Adão e Eva, a serpente, e os enganou por motivos egoístas. Em certo sentido, eles foram sujeitos a abuso, ainda que responsáveis por suas escolhas rebeldes, não é? Porque a bajulação funciona porque há algo em mim que correspondeu àquilo, não é? Então, desde a queda, todos por natureza temos sido tanto sujeitos quanto perpetradores de tal manipulação satânica. A história de Rebeca e Jacó manipulando Isaac e Esaú, por exemplo, em Gênesis 27,
nos lembra que tal pecado ocorre mesmo entre o povo de Deus, sob certas circunstâncias. Não é? E você vê, é entre os patriarcas. Não é? Realmente, Rebeca e Jacó, eles acharam que podiam usar de manipulação para cumprir o propósito de Deus. Isso acontece muito no meio das pessoas da igreja visível, né? De pessoas que falam que têm intenções espirituais, mas o tempo todo estão jogando e manipulando, né? Sendo Jacó e Rebeca, né? Se Rebeca acreditava realmente que Deus tinha escolhido o mais moço, ela não precisava manipular, né? Então, por acaso, o enganador Jacó foi ele mesmo enganado pelo manipulador Labão. E possivelmente também por Lia, em Gênesis 29, 25. Labão engenhosamente enganou Jacó para ele se casar com Lia, fazendo-o trabalhar mais 7 anos por Raquel, a esposa que ele realmente queria. Gênesis 29 e 30. A palavra de Deus fornece muitos exemplos de manipulação e as inúmeras misérias e complicações que ela traz, não apenas para a vítima, mas também para o infrator, para o manipulador. O pecado nunca vence por fim. Né? A história de Absalão nos alerta sobre como a manipulação pode destruir as vidas de outros e a nossa própria vida. Então, esse jovem que era o mais lindo, a Bíblia diz, né, bonito e que chamava a atenção de todos, e era um príncipe, né, filho de Davi, segundo Samuel 14, 25, conquistou o povo com seu esquema traiçoeiro de fazer-se rei. Ele reuniu carros e cavalos, algo que seu pai não havia feito, mas aparentemente algo que deu a Absalão um status real, e ficava na porta do palácio, e sempre que alguém ia falar com Davi, ele antes diria e dava a entender àquelas pessoas que se fosse ele resolveria o problema delas. Ele foi minando aos poucos. Ele reuniu cavalos, carros, e carros estavam associados aos inimigos gentios de Israel, por exemplo, segundo Samuel 15, 1. Claramente Absalão não estava buscando a Deus, nem confiando em seu nome. A gente pode olhar no Salmo 20, 7 e 8, mas agindo como um gentio. Ele confiava em carros e cavalos, não é? E por isso ele manipularia para alcançar o que queria, não é? Quando diz que você não confia em carros e cavalos, mas vai fazer menção do Senhor, é que você nunca vai fazer nada, não é? A não ser deixar Deus fazer a sua vontade, se Ele tem um propósito na sua vida, por exemplo. Então, ele estava agindo como um gentio, fazendo coisas que a Torá havia proibido ou alertado contra, como Deuteronômio 17, 16, 1 Samuel 8, 11, para ganhar o quê? Poder e controle. Absalão manipulou o povo de Israel de várias formas. Ele era um político consumado, simpático, não é? Que estava sempre preocupado com os problemas das pessoas, muito interessado em ajudá-las, não é? Trabalhando duro no início e oferecendo promessas de que faria pelo povo muito mais do que seu pai. Seu pai não era um bom rei, não é? Segundo Samuel 15, 2 e 4. Ele estava preparado, né, para fazer o que Davi não estava. Ele dava a entender. Ou ele alegava diretamente, né? Mas essas eram notícias falsas, projetadas para exaltá-lo às custas do seu próprio pai. O que Absalão fez? Ele bajulou as pessoas e fez grandes promessas. Então ele parecia ser um cara cheio de amor, né? Ele enganou outros por fins egoístas para ganhar controle. Em uma palavra, ele manipulou. E sempre que alguém se aproximava, a Bíblia diz, para prostrar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e beijava. Como quem diz, não se prostre. Absalão agia dessa maneira com todos os israelitas que vinham ao rei para resolver alguma questão. Assim, ele foi conquistando o coração dos israelitas, segundo Samuel 15, 5 e 6. Então, Absalão manipulou por meio de palavras e símbolos, agindo como o rei
que verdadeiramente ajudaria, que seria um rei maravilhoso, cheio de amor e compreensão, e abençoaria as pessoas. Mas ele apenas cobiçava o trono do seu pai e o prestígio de ser rei. Símbolos e estilo geralmente vencem sobre substância na política, né? E o caso de Absalão prova isso. Você vê que quando Davi foi ungido rei por Deus, ele nunca fez nada para tomar o trono. Pelo contrário, quando teve chances, ele disse o quê? Não, eu não levantaria a minha mão contra o ungido do Senhor. A ideia de que Deus tem um propósito para nós e nós então manipulamos é totalmente uma motivação falsa, né? E não verdadeira, espiritual. Então, Dalila surge como a outra manipuladora que levou à queda do poderoso Sansão, em Juízes 16, buscando controlar Sansão em nome dos senhores dos filisteus. Dalila enganou Sansão com falsa culpa. Você não me ama, você está mentindo para mim. Se você me amasse, você contaria o segredo. Você não conta. Então, você vê usando falsa culpa sobre supostamente falhar em amá-la. Isso é muito comum, né? Você não me ama. É uma das maneiras mais usadas para manipular. Aí que no caso da Dalila está em Juízes 16:15. E a persistência obstinada dela eventualmente desgastou Sansão, porque ele revelou sua fraqueza secreta para sua amada, entre aspas, né, mas traidora, manipuladora, que o entregou para a derrota. Então os filisteus drenaram sua força cortando seu cabelo e depois arrancaram seus olhos. Juízes 16:21. Ela o conquistou e seduziu com afeto falso para controlá-lo. Então o verdadeiro amor dá, mas o amor dela era egoísta e não amor, de fato, não é? Sansão ainda era responsável, mas também foi manipulado por uma mulher que sabia como ganhar controle sobre ele. Então, não aprendemos nós mesmos que revelar certos segredos a certas pessoas pode dar a elas controle que depois elas usam para seu próprio proveito malicioso? Abrir nossos corações pode nos tornar vulneráveis, o que não é necessariamente errado, mas devemos ser sábios com nossas revelações, que podem ser usadas contra nós para fins perniciosos, malignos. Então os falsos profetas todos eram manipuladores, como os falsos mestres no Novo Testamento, os falsos pastores. Eles são manipuladores por excelência. Nosso Senhor nos diz para nos precavermos deles, pois eles vêm disfarçados de ovelhas, mas são na verdade lobos devoradores. Mateus 7,15. Eles fingem boas intenções, são os mais amáveis, os mais interessados pelo social e os mais prontos a manipular a Bíblia para dizer o que as pessoas querem ouvir, para obter uma vantagem para fins egoístas. Paulo, ele alertou os coríntios que este é um método, esta é uma tática do diabo, não é? E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa se seus servos, ele está falando desses falsos líderes, pastores, falsos apóstolos naqueles dias, né, também se disfarçam como servos da justiça. O fim deles corresponderá às suas obras, ou seja, será o mesmo de Satanás. 2 Coríntios 11, 14 e 15. Os falsos mestres, eles servem aos seus próprios apetites. A Bíblia diz: e com palavras suaves e lisonjas enganam o coração dos ingênuos. Romanos 16, 18. Não é? Ninguém que sabe que as pessoas preferem ouvir o humanismo secular e prega isso, faz isso ingenuamente. Não é? Eles falam mentiras alimentando o lado carnal dos seus ouvintes como uma forma de manipulá-los e receber aprovação e todas as outras coisas que eles possam querer, como Miqueias 2,11 diz. Então, há tipos e tipos de manipulação. A manipulação assume muitas formas em sua busca egoísta e idólatra por controle e coerção. Um vilão pode se fazer de vítima, não é? Um falso mestre pode desencaminhar as pessoas em nome do Senhor, da comunhão, de ser mais unido, e usando a palavra, embora distorcida. E então chorar
perseguição quando ele é confrontado pela verdade. Porque os verdadeiros defensores da fé se tornam os inimigos. O vilão manipulador deve preservar uma posição e reputação a todo custo. Então ele distorce a situação a seu favor como suposta vítima, ou como alguém que não foi compreendido, não é? Que foi julgado mal, que a sua intenção era maravilhosa. Às vezes estamos em uma posição em que queremos algo, mas devemos enfrentar os desejos e opiniões dos outros. Podemos exagerar as vantagens da nossa escolha preferida e minimizar as desvantagens. Essa foi a tática de Satanás no jardim, em Gênesis 3. Podemos, como Jacó, disfarçado de Esaú, fazer um pequeno favor para alguém, como uma comida deliciosa, e depois tentar levar aquela pessoa a fazer algo maior para nós, que era o que nós realmente queríamos, não é? Manipulando, no caso aqui, um pai cego, em Gênesis 27, 5 a 10. Quando nossa generosidade para com os outros se baseia puramente no que eles podem fazer por nós, nós somos culpados de manipulação. E quando não é feito por nós o que esperávamos, ficamos totalmente magoados, é óbvio que nós estávamos manipulando, não é? E também com ameaças veladas, manipulamos pessoas que não cumprem os nossos desejos. Também podemos retirar nossa amizade, ou seja, não é verdadeira amizade. Se para alguém ser meu amigo tem que fazer o que eu quero, isso longe de ser amizade, não é? Ou nos distanciamos, ou fazemos beicinho, ou colocamos uma culpa sobre os outros. Tudo isso com o intuito de deixar os outros se perguntando: o que eu fiz de errado? As crianças se tornam manipuladoras desde muito jovens, né, muito pequenas, e podem facilmente tirar vantagem dos outros, fazendo birra e gritando aos berros, a menor provocação, ou simplesmente chorando, mesmo no berço, até você pegá-la no colo. Então, ou, como adultos, podem dar o tratamento silencioso, não é? As pessoas frequentemente usam dinheiro para dominar os outros. Elas compram favores, compram poder e prestígio. Então, por exemplo, Simão o mágico acreditou em Atos 8,13 mas não ficou satisfeito com as promessas do Evangelho. Ele acreditou, mas não satisfeito exatamente com o Evangelho. Ele queria mais, e então ele ofereceu dinheiro aos apóstolos, dizendo-lhes: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser minha mão receba o Espírito Santo. Atos 8,19. Pedro expôs o esquema manipulador, mas o espírito de Simão vive em muitos membros da igreja que usam o seu dinheiro na esperança de colocar o pastor sob seu controle ou obter uma participação controladora na igreja. É muito comum em igrejas, eu sou pastor há muitos anos, né? E na verdade nasci numa igreja evangélica. É muito comum, a primeira coisa que as pessoas fazem quando alguma coisa não agradou elas não darem mais oferta, nem dízimo. Era óbvio que elas só estavam dando porque elas estavam usando o dinheiro como uma maneira manipuladora e não dando uma oferta a Deus como adoração, porque senão isso nunca estaria em jogo. É a primeira coisa que as pessoas fazem. Foram desagradadas, não vai ter meu dinheiro, como Simão está fazendo aqui. Nenhum pastor íntegro vai deixar de pregar algo ou fazer algo se alguém vai deixar ou não deixar de dar qualquer contribuição, não é? Em última análise, os manipuladores são pessoas egoístas que não estão dispostos a sacrificar por amor ao bem dos outros, mas eles estão bastante dispostos a sacrificar os outros para os seus próprios fins. Às vezes o manipulador coloca várias pessoas, às vezes mais incautos, iniciantes no Evangelho, em situações que causa um grande prejuízo para aquelas pessoas, mas ela não se importava com isso. A manipulação pisoteia o comando de amar o próximo. Esse tipo de amor próprio, pecaminoso, muitas vezes será acompanhado pela violação de vários mandamentos, com práticas como adoração,
falsa, idolatria, usar o nome de Deus em vão, falar algo dizendo com outra intenção, mentir, roubando, prejudicando e cobiçando. Então todos somos culpados do pecado de manipulação em algum grau. Precisamos pesar nossas ações cuidadosamente e com oração em relação aos outros, com o objetivo de descobrir táticas manipulativas em nós mesmos. Percebermos quando estamos fazendo coisa para manipular outras pessoas a fazerem o que nós queremos, sem nenhum interesse realmente com a alma delas e com a relação delas com Deus. Quando deixamos de confiar em Deus, nos tornamos manipuladores. Então todo homem está no jogo da manipulação. E um cristão que não confia em Deus também. Então quando deixamos de confiar em Deus, acabamos confiando em nós mesmos, em nossa não inteligência. A Bíblia chama isso de astúcia. À medida que isso acontece, nós buscamos controlar e dominar os outros por meio da manipulação. Esse pecado é como outros. Primeiramente, uma falha em viver sobre o governo de Deus. Acreditar na sabedoria de Deus e no governo soberano e providencial de Deus. Além disso, também devemos estar atentos para não sermos manipulados por ninguém. O mundo em que vivemos é manipulador. Os meios de comunicação, os podcasts, os filmes, o mundo em que vivemos é manipulador. A escola, professores, no ensino médio, na faculdade, qualquer lugar. Então considere as armadilhas das redes sociais e as técnicas de marketing usadas para nos enganar e nos tornar escravos das coisas temporárias da vida ou de uma ideologia. Estamos constantemente sendo informados de uma forma ou de outra. Você precisa de mais e você precisa disso em particular. Se realmente quiser satisfação na vida que você atualmente não tem, não é mesmo? Você vai precisar fazer isso. O humanismo secular usa isso o tempo todo. Não é? E somente o Evangelho de Jesus Cristo pode levar o manipulado e o manipulador da loucura e da idolatria, do controle e do coração para a liberdade. É engraçado, por exemplo, em ambiente, em faculdade, as pessoas são levadas a acreditar que todo mundo pensa livre. Nós não somos presos às ideias antigas, nós somos livres, mas todo mundo está pensando igual. Todo mundo está com as mesmas ideias. Se isso é assim, é óbvio que as pessoas não estão pensando livremente, não é? Que alguém está determinando o que elas pensam, como elas veem a vida, a família, a moralidade. Deus nos diz em sua palavra o que é verdadeiramente importante. Não é? Quando vivemos sob o seu governo, em dependência dele, estamos no lugar mais seguro. E porque estamos no lugar mais seguro, renunciamos à tentação do controle egoísta, pecaminoso, que nos leva a ser manipulador. Então, nos livra do desejo do controle que na verdade a gente nunca teve desde o início. Eu já disse que certa vez alguém, eu já botei até numa frase assim na internet, né? Alguém que estava passando por um grande problema ligou para mim agoniado. A primeira coisa que a pessoa disse foi o seguinte: pastor, tudo saiu do meu controle. E eu disse para ele: já aconteceu uma coisa boa. A primeira coisa que você tem que aprender, não é que as coisas nunca estiveram no teu controle. Você foi livre de uma ilusão. Elas não fugiram do teu controle, porque elas nunca estiveram no teu controle. Então, tentativas de controlar e coagir negam o Evangelho. A manipulação nega o Evangelho e seu poder em Cristo. Ele conquistou não por esquemas diabólicos. Ele conquistou não por trapaças, mas por um sacrifício e sofrimento de si mesmo. Você quer conquistar alguém?
Morra para si mesmo, vivendo para Cristo e para os outros. Busque ao Senhor por mudança naquela pessoa ou em outras áreas, como sua situação financeira atual. Mas você não precisa recorrer à trapaça manipuladora do sistema, manipular o sistema, o seu chefe ou outros por meio ou para ganho, que não é honesto. Não é? Jeremias 22:17, 1 Timóteo 3:8. Não diga que você tem um ministério espiritual se você está manipulando pessoas e situações numa igreja para ter um lugar. Isso é diabólico. Não é nunca motivado pelo Espírito Santo de Deus. Se Deus me chamou para ser algo, Ele terá que fazer aquilo. Deus deu um sonho a José de que o pai, os irmãos se inclinavam sobre ele. Mas você vai ver que em toda a trajetória, José sempre obedeceu a Deus e a obediência dele sempre levava ele para uma situação pior. Ele nunca fez nada. Ele nunca cedeu a nada e nunca manipulou nada para chegar a príncipe do Egito. Porque de fato era o que Deus queria que ele fosse. Quando nós temos que usar estratégias, ideias para alcançar, é óbvio que nós estamos manipulando, porque achamos realmente, estamos desejando um controle que a gente acha que pode ter e que não temos, mas só mostra um coração diabólico, manipulador, como de Satanás. Então, assim, pela graça de Deus, mantenhamos nossas vidas livres do amor ao dinheiro, a Bíblia diz, e da tendência de manipular os outros para obter dinheiro, posição, reconhecimento. Ao mesmo tempo que possamos buscar o Senhor para nos ensinar o contentamento, que é o que nos livra de querer manipular. Filipenses 4:11. Lembrando que Ele nos dá o que nós precisamos e nunca nos deixará ou nos abandonará. Eu nunca te deixarei. Hebreus 13:5. Se Ele nunca vai me deixar ou me abandonar, eu não preciso manipular, não é? Até mesmo Deus, que exerce total controle sobre o universo, não nos manipula. Ele não recorre à trapaça, ou à mentira, ou ao engano. Ele nos diz a verdade sobre nós mesmos, com amor, para que também possamos ter uma compreensão correta de quem somos, mesmo que isso seja duro e difícil. Não há bajulação de Deus. Somos pecadores, desesperadamente necessitados de um Salvador. Deus não nos bajula. Nós temos que ter cuidado se quando estamos adorando a Deus, cantando, não estamos manipulando, achando que podemos, né? Paulo diz que quem primeiro deu para depois receber, mas muitos acreditam que podem. E eles cantam aquelas coisas. Quando as coisas derem errado, ele vai dizer: por que Deus está deixando isso? Mas você não cantou que Ele é sábio? Então, no entanto, Ele, que é perfeito em santidade, nos ama apesar de nós mesmos. E o amor de Deus para conosco não é egoísta. Ele entrega seu amado Filho aos seus inimigos, não é? E por inimigos que Ele deu ao seu Filho na eternidade. Romanos 8:32. Jesus mostra o amor de Deus sacrificando-se voluntariamente e com alegria por nós para nos atrair a Ele. Isso não é manipulação, porque esse tipo de sedução nasce de um autossacrifício infinito, não do autoaproveitamento. Aquele que tão graciosamente nos ama exige que respondamos ao seu amor amando os outros da mesma forma, odiando a manipulação. Não há lugar para tirar vantagem dos outros para nossos próprios fins egoístas. A cura para a manipulação é olhar para Deus e Cristo, que nos revelam que a manipulação é o caminho do diabo, não é? E eventualmente, à medida que nós crescemos em graça, e nós vamos enxergar de maneira mais sutil como às vezes a manipulação vem surgindo em nossos corações. Então, a manipulação é o caminho do diabo e o Evangelho é exatamente a anti-manipulação. É a verdade que nos liberta, é o amor que se entrega, é Deus, é Jesus Cristo
indo para a cruz para salvar homens indignos e que merecem a ira infinita de Deus. Em momento nenhum nós somos bajulados, nós somos amados. Amém, queridos. Amém. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva.